Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez, né? Estamos nos reunindo virtualmente. Graças a Deus por isso, graças a Deus por essa possibilidade, né? De nós podermos compartilhar da palavra, né? E meditarmos juntos, mesmo que nós não podemos nos reunir ainda, né? Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos dado essa possibilidade de falar para os irmãos, né? Falar sobre a sua palavra e compartilhar sobre aquilo, né, que nós temos, que a gente vem meditando durante a semana, sobre aquilo que Deus coloca no nosso coração para nós falarmos e assim compartilhar com os irmãos. Hoje não vai ser diferente, né? Como as demais pregações. Peço que os irmãos permaneçam em oração, né, para nós podermos voltar a nos reunirmos, a nos encontrarmos no templo. E como a gente vem falando sempre, né, Deus permite as coisas acontecerem, permitiu, né, que tudo isso acontecesse, mas que nós como filhos de Deus, como cristãos, nós possamos estar orando para que isso passe, né, e que a gente possa novamente se reunir no templo, né? Como nós ouvimos hoje de manhã. Isso é algo que não só eu, mas eu acredito que todos os irmãos têm essa mesma vontade, né? De estar reunido novamente. Então hoje nós vamos falar sobre as misericórdias do Senhor. Uma passagem rápida no Antigo Testamento, em Juízes. É algo que eu estava meditando, né, por esses dias, e então Deus colocou que eu falasse sobre isso hoje, né? E nessa meditação de hoje a gente vai abordar, na verdade, 2 pontos. O primeiro é exercer a influência, né? Nós devemos exercer influência, principalmente com os nossos filhos, com os nossos colegas, nossos parentes mais próximos, né? Nesses dias eu sei que é mais difícil, né? Influenciar vizinhos, colegas, né? Mas no ambiente onde nós trabalhamos, no nosso lar para com os nossos filhos, nós devemos exercer uma influência para que aquilo que Deus ensina por meio da sua palavra, ele não seja guardado só para nós, mas que ele seja passado adiante, né? Que ele seja disseminado. Esse conhecimento que a gente ganhou, né, através do nosso estudo, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, para nós conhecermos os estudos que nós temos feito, tudo isso nós devemos passar adiante para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, colegas, exercer aquilo que nós estamos aprendendo, e não só exercer, mas também influenciar, né? Usar desse conhecimento para influenciarmos também. Porque nós vamos ver aqui em Juízes uma geração que não foi influenciada. E mesmo sendo uma geração daquele povo que saiu do Egito, que viu maravilhas, que viu o Senhor agindo, abriu o mar, que viu a água sair de uma pedra, que viu uma água amarga sendo transformada em uma água boa para se beber, que viu uma coluna de fogo para esquentar aquele povo que durante o deserto passariam frio ou morreriam de frio caso não houvesse aquela coluna de fogo. Ou uma nuvem pela manhã que acompanhava aquele povo no deserto, fazendo sombra, mostrando para eles o caminho que eles deveriam seguir. Todas essas maravilhas, uma geração posterior àquela que saiu do Egito, eles não viram isso. E houve muito pouco influência naquela geração nova que estava chegando, recém-chegadas, né? Isso nós vamos ver aqui no livro de Juízes, no capítulo 2.
Então são dois pontos que nós vamos ver hoje, né? Exercer a influência. E o segundo ponto que nós vamos ver nessa meditação de hoje é a beneficência de Deus. A misericórdia de Deus para com aqueles que temem, para com aqueles que o buscam, né? Então vamos lá, acompanhem aí comigo nas suas Bíblias, Juízes, capítulo 2, nós vamos começar pelo versículo 7, que no versículo 7 diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram, né? Então eles comentam aqui onde é que foi sepultado Josué, que foi na herdade, né? Na terra que ele herdou, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás, né? E então, depois que Josué morreu, só explicando, né? Vamos voltar um pouquinho. Antes de Josué falecer, enquanto ele estava com aquele povo caminhava bem. Aquele povo, mesmo alguns tendo dureza no seu coração, buscando outros interesses, mesmo alguns que corriam de forma contrária às ordenanças de Deus, aquele povo sendo liderado por Josué e pelos anciãos, né, eles conseguiam caminhar de maneira que era agradável a Deus. A influência, então, nesse ponto é que nós vemos a importância da influência. Josué, como ele foi da geração que saiu do Egito, ele, com a sua influência, ele caminhava com aquele povo de maneira que era agradável a Deus. E até que a Bíblia nos relata, né, que ele faleceu aos 110 anos. E aí, aqui no versículo 11, dando continuidade, né? Desculpa. Versículo 10, ele diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou. Vejam só. Então, Josué morreu na idade de 110 anos. Ele foi sepultado, né, nas terras ali que ele havia herdado, né? E logo após esse acontecimento veio uma outra geração, né? Uma outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, tampouco a obra que fizera Israel, né? Então veio uma geração que não conhecia o Senhor, não tinha sido influenciada pelo modo de viver, pelo modo de caminhar, pelo modo de conduzir por Josué. Elas não tinham sido influenciadas por ele. E aqueles que haviam sido influenciados por Josué acabaram que não influenciaram essa nova geração. Então vejam, a importância de nós como pais, principalmente, caminharmos de maneira que a gente influencie os nossos filhos a conhecer a Deus, a conhecer as suas obras, a conhecer os ensinamentos de Deus para um modo do qual nós devemos caminhar neste mundo. Quando a Bíblia fala o modo de caminhar, você deve caminhar de tal maneira, a Bíblia está dizendo você deve viver dessa maneira. É isso que a Bíblia nos ensina. Então no versículo 11, vejam só, aquela geração não conhecia o Senhor e também eles não participaram das obras que aconteceu com aquele povo quando eles saíram do Egito. Então no versículo 11 ele diz assim:
Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Versículo 12. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e que foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Provocaram a ira do Senhor. E um detalhe, vejam só, ao invés daquele povo exercer uma influência para as cidades, para um povo que não era o povo dos judeus, não era o povo de Israel que saiu do Egito, que estava ali ao redor das terras, de onde estava o pessoal que saiu do Egito, aqueles que estavam ao redor, ao invés deles terem sido influenciados pelo povo de Israel, acabou que esse povo influenciou o povo de Israel a servir os seus deuses, com D minúsculo. E é o que ele fala aqui, eles, no versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Versículo 12, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Versículo 13 ele diz, porquanto deixaram ao Senhor Deus de Israel, e serviram a Baal e a Astarote. Então vejam só, ao invés daquele povo de Israel ter exercido influência sobre aquelas gentes que estavam ao redor deles, aconteceu ao contrário. Aquelas gentes que não fazia parte do povo de Israel influenciou ao povo de Israel, ao povo que era uma geração posterior à geração que havia saído do Egito, uma geração posterior a Josué. Eles foram influenciados a servirem, a se encurvarem aos deuses daqueles povos, aos deuses com D minúsculo, infelizmente. E a gente, mesmo nos dias de hoje, você, nós podemos ser influenciados. Só que a Bíblia, ela nos diz, ela nos ensina, nos exorta a maneira que nós devemos caminhar, a maneira a quem nós devemos servir, ela nos ensina. Então, é muito importante que nós, como cristãos convictos, nós devemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor e não sermos influenciados pelas coisas deste mundo. A Bíblia mesmo diz que nós não devemos nos conformar, Nós não devemos nos ajustar, nós não devemos caminhar em conformidade a este mundo. Nós não devemos nos conformar com este mundo, porque a nossa vida, ela não pertence, não é deste mundo. Nós que já aceitamos a Cristo, que já reconhecemos o nosso estado de pecador, nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que Cristo é o único caminho para se chegar a Ele, para se livrar, para ser salvo da condenação eterna. Nós que já caminhamos desta forma, reconhecendo que somos pecadores e que já cremos no Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, nós podemos não podemos, mas a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Então nós não podemos nos apegar a esta vida. Nós não podemos nos conformar com esta vida. Nós devemos trabalhar da melhor maneira, nós devemos viver da melhor maneira, que seja agradável a Deus, mas nos conformar com este mundo,
como se aqui fosse o único lugar por onde nós passaremos, como se aqui fosse, como se a nossa vida aqui fosse eterna, pois ela não é. Então nós não devemos caminhar dessa maneira, como o mundo corre. O mundo corre atrás dos seus desejos, dos seus prazeres. O nosso prazer e o nosso desejo deve ser Cristo. O nosso desejo deve estar próximo de Deus enquanto nós estamos aqui, porque desejando isso enquanto estamos vivos, enquanto nós desejamos ter sempre essa comunhão com Deus, nós sabemos que Deus ele guarda para nós, ele tem preparado para nós um mundo melhor. Ele tem preparado para nós um mundo criado por Ele, um mundo onde não haverá, a Bíblia relata isso, onde não haverá mais choro, não haverá mais qualquer coisa igual a este mundo. Primeiro porque Ele será o Rei. Ele será o equivalente, né, ao que nós podemos dizer hoje ao chefe de Estado. Mas Cristo, ele virá como um rei, ele voltará a este mundo como um rei, e ele viverá, né, com o seu povo, reinando aqui como uma nova terra, como novos céus. Então a nossa esperança não deve estar em conformidade a este mundo, a nossa esperança ela está no Senhor, em vivermos com Ele após este mundo aqui, quando Ele passar, ou quando nós formos até Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer amanhã, daqui uma hora, nós não sabemos. A Deus pertence saber, a nós não. Então nós devemos praticar essa influência, né? Aqueles que estão ao nosso redor e aqueles, principalmente aos nossos filhos, aqueles que estão próximos de nós. Para que eles não venham quando crescer e a sua próxima geração, quando vier, eles não venham a se esquecer de Deus, eles não venham a se esquecer de como se achegar a Deus. Nós devemos exercer a influência principalmente por isso, para que a nossa influência ela seja passada de geração em geração. Nós vamos ver mais à frente aqui que Jesus, que Deus, ele exerce, a sua misericórdia, ela se estende de geração a geração. Essa geração de Israel, após a morte de Josué, que não conhecia Deus e passou a adorar outros deuses, essa geração, Deus agiu de misericórdia com ela. Deus colocou pessoas, homens, para que, através desses homens, a misericórdia do Senhor fosse aplicada a eles. Mas a dureza do coração, se ela não for sempre trabalhada, a dureza do coração ela permanece. Porque vieram outras gerações, mesmo Deus tendo tido misericórdia daquele povo, vieram outras gerações e eles caíram no mesmo erro. Adoraram a outros deuses. Nós estamos falando só de um pedacinho aqui do capítulo 2 de Juízes, né? Onde essa geração que não conhecia Deus passou a adorar outros deuses. Mais à frente a gente vai ver que outras gerações vieram e caíram no mesmo erro. Então nós temos motivos, né, suficientes para influenciarmos esta geração, que é a nossa geração. Mostrar a eles aquilo que a Escritura ensina, porque não basta ficar nas minhas palavras ou nas suas palavras, nós devemos ensinar aquilo realmente que a Bíblia diz. A própria Bíblia, ela diz que ela é proveitosa para instruir, para corrigir, para redarguir. A própria Bíblia, ela diz que ela é suficiente para um entendimento, para o conhecimento, para chegar-se à sabedoria de Deus, para conhecer a Deus. Então nós devemos influenciar aqueles que estão à nossa volta, para que não vejamos esta geração, né, essa próxima geração que está por vir, se distanciar de Deus. Ainda aqui em Juízes, né, nós lemos já
o capítulo 2, ainda no capítulo 2, vamos ver o versículo 14, que é a consequência, né? A consequência do que essa geração fez. Então no versículo 14 diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos. Então vejam, é o que eu sempre ensino, né? Isso é na minha vida, na sua vida, mas toda ação ela tem uma reação ou uma consequência, né? E eu costumo ensinar aqui em casa, né? Toda ação tem uma reação. Se você tiver uma boa ação, você vai ter uma boa consequência. Agora, se você tiver uma má reação, você vai ter uma má consequência, né? E então a consequência que esse povo colheu, esta geração colheu, foi a ira de Deus sobre eles, né? E Deus permitiu algumas coisas na vida deles, até que houve arrependimento, né? Como eu disse, Deus usou homens daquela geração para conduzir aquele povo, e então houve, né, arrependimento, e o Senhor, né, ele voltava atrás da sua opressão, né? Ele não deixava mais, por exemplo, que Israel, aquela geração, fosse assolada. Mas acontecia novamente a mesma coisa. Vinha uma nova geração, e aquela geração não conhecia Deus, porque não foi influenciada por aquele povo, não foi influenciada pela geração que ficou para trás. Então aí a importância de nós influenciarmos, né? Através da palavra, através dos ensinamentos da Bíblia, aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, nossos filhos, né? Uns aos outros, né? Nós devemos usar desta influência bíblica, desta influência espiritual, ajudando uns aos outros, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Vamos ver também mais um livro em Lamentações de Jeremias. O que Lamentações de Jeremias nos diz a respeito, não da influência, mas a respeito das misericórdias do Senhor? Nós sabemos que tem Salmos, onde diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e este é o motivo, né, são as causas de não sermos consumidos, mas aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23 é o que nós vamos ler. Ele diz assim, capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, nós vemos, né, que Deus, mesmo quando Deus está irado, quando ele se ira e ele aplica correção ao seu povo, ao mesmo tempo, a sua misericórdia, ela age a favor do seu povo para que haja arrependimento. E havendo arrependimento, então, Deus age, né? Deus derrama as suas misericórdias sobre aqueles que se arrependem, sobre aqueles que o buscam de verdade, de coração. E mais à frente, lá no Novo Testamento, vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50, mas nós vamos ler do versículo 46 até o 50, tá? Aqui é um momento onde Maria, mãe de Jesus, ela foi visitar foi visitar Isabel, né? E nesse momento aqui, Maria está declarando, né? Ela engrandece ao Senhor e ela diz o seguinte, versículo 46 do capítulo 1 de Lucas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito
se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E no versículo 50 ele diz, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então Maria, contente com aquilo que havia acontecido, né? O anjo havia lhe aparecido para avisar que ela estaria concebendo, né, do Espírito Santo, um menino, e este menino deveria se chamar Jesus, né? O Jesus, o Cristo, aquele que ele liberta dos pecados, aquele que livra o pecador da condenação eterna. Então, ela diz, e a sua misericórdia de geração em geração, sobre os que o temem. A misericórdia de Deus, a beneficência de Deus, ela está sobre aqueles que temem a Ele. Né? E Maria nos ensina, por meio dessa palavra aqui, que a misericórdia de Deus ela se estende de geração a geração. Ela não está presa somente à minha geração ou à geração dos meus pais, mas está estendida à geração dos meus filhos, está estendida à geração dos meus netos, assim também a cada um de vós. Então nós devemos sim influenciar cada um daqueles que passarem por nossas vidas, cada um daqueles que correrem junto conosco. Nós devemos influenciar mediante aos ensinamentos da palavra, nós devemos ensinar andando, caminhando, falando, nós devemos influenciar, né, aqueles que estão próximos de nós, para que as próximas gerações que virão através deles, elas também tenham essa oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer as maravilhas, de conhecer aquele Deus que livrou um povo do Egito, da escravidão do Egito, que livrou um povo fazendo maravilhas, prodígios, e que enviou o seu Filho como um cordeiro para morrer na cruz, que enviou seu Filho para remir os nossos pecados, para que, através dele, os nossos pecados todos fossem perdoados. Então nós devemos passar isso adiante. É isso que a palavra nos ensina, que nós devemos andar, caminhar, ensinando, influenciando para que as próximas gerações não sejam gerações perdidas, mas sejam gerações aonde o Senhor venha a se agradar delas. Amém? Então, Deus abençoe a sua palavra. Eu espero que esta meditação, assim como tem despertado em mim essa vontade, esse desejo de caminhar influenciando aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta, que estão próximos, que cada um de vós, né, cada um dos meus irmãos em Cristo, possam também ter esse desejo de influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Uma ótima semana aos irmãos, debaixo, né, guardados pelas potentes mãos do nosso Senhor, do nosso Deus, e que cada um no seu trabalho, na sua casa, possa permanecer em oração para que logo a gente venha a se reunir novamente. Amém, irmãos? Então Deus abençoe mais uma vez. Um abraço a todos, saudades e até a próxima.